PHP, com MySQL. Meu nome é Wellington Sampaio, sou mantenedor da comunidade. Bom, hoje eu vou estar falando sobre os tópicos que nós vamos abordar no curso e falando um pouquinho também sobre o primeiro tópico, que é a história do PHP. Bom, essa daqui é a comunidade, essa aqui é a página do curso, que vai estar linkado o link para as videoaulas. E através dessa página vocês vão poder conferir quando foram gravadas as aulas, a sequência do curso, enfim. Eu vou estar seguindo essa sequência, a gravação dos screencasts, e espero que vocês sigam comigo. Então vamos lá. O primeiro módulo que nós vamos abordar é a introdução, que é composto do que é o PHP, a história do PHP, o que se pode fazer com PHP, como se faz a instalação e o ambiente de desenvolvimento que nós vamos estar utilizando durante o curso. O segundo módulo é a linguagem PHP, é o core da linguagem, como é a estrutura de um arquivo PHP, tipos de dados, variáveis, condicionais, operadores matemáticos, lógicos, as supervariáveis, que são as variáveis do sistema, como se inclui um arquivo PHP, como é o direcionamento de fluxo de um arquivo PHP, e vamos estar também desenvolvendo a nossa primeira aplicaçãozinha, que é o nosso Hello World. Bom, no terceiro módulo, vamos estar falando um pouco sobre strings. Strings é o texto, é variáveis de texto. Como você faz uma impressão de uma variável string, tamanho de string, formatação, substituição, criptografias e alguns outros tópicos um pouco mais avançados. No quarto módulo falaremos um pouco sobre arrays, o que são e como funcionam, como se cria um array, tamanhos, inserção, como eu faço para percorrer um array, executar funções em todos os elementos do array, isso é bem legal, dá para fazer com ele. Verificando a ocorrência de elemento, e enfim. Manipulação de datas, vamos ver no quinto módulo, o que é um datetime, como se cria um datetime, convertendo uma string para o tipo data, conversões de data para um timestamp, fazer validação de data, calcular a diferença entre datas, e mais coisas também. No módulo 6, vamos estar manipulando os arquivos físicos de texto mesmo, como se faz a leitura e gravação de arquivos, tamanhos de arquivos, como se lê um arquivo através de um array, criando e excluindo diretórios, criando e excluindo arquivos. Uma visão geral sobre a manipulação de arquivos mesmo. No módulo 7, vamos trabalhar um pouquinho com formulários, porque hoje em dia, na web atual, não se tem como falar de web sem falar de formulários. Formulários tanto para contato, como formulários para manipulação de conteúdo, enfim. Vamos estar vendo uma visão geral desses formulários, validações, quais os métodos, post, get, a composição de um formulário em PHP. Vamos estar vendo um pouquinho sobre isso. No módulo 8 vamos estar falando um pouco sobre persistência de dados com banco de dados. No curso abordaríamos só o MySQL, mas o PHP ele traz uma vasta gama de bancos de dados disponíveis no seu core, como Postgre, SQLite e outros. Então aqui vamos ver como se cria uma conexão, seleciona um banco de dados, como executar uma instrução SQL, segurança para tratamento das informações, vamos ver um pouquinho sobre quais os principais tipos de ataques a banco de dados. Vamos estar navegando sobre uma consulta SQL, vamos estar executando inserts, updates, removes, vamos estar executando um CRUD completo aqui no trabalhando com banco de dados. Vamos estar falando um pouquinho também sobre sessions e cookies, no módulo 9 e 10. Os sessions e cookies são ferramentas
para se fazer persistência de dados entre páginas, dados exclusivos do usuário. Então, sessions, como o funcionamento de uma session, como se inicia, como se manipula uma session, cookies também, qual que é a diferença entre cookies e uma session. Vamos estar vendo um pouquinho sobre isso. No módulo 11, eu vou estar falando bastante sobre orientação a objetos. Vou dar uma introdução geral sobre o que é orientação a objetos, como funciona dentro do PHP orientação a objetos, o que é uma classe, o que é um atributo, o que é um método, o que são objetos, qual que é a diferença entre uma classe e um objeto, herança de classes, sobrescrita de métodos, elementos estáticos de uma classe, fazer uma abstração de uma classe, o que é uma interface, o polimorfismo dentro do PHP. Vou estar falando um pouco sobre isso. No módulo 12, vou estar falando sobre manipulação de XML. XML é uma outra linguagem, não tem nada a ver com PHP, mas o PHP também trabalha com XML. Como ele trabalha com XML? XML, para quem não sabe, é uma linguagem abstrata, vamos por assim, para ser lida por qualquer outro tipo de linguagem. É mais para fazer comunicação entre plataformas e entre sistemas. E hoje em dia, na web atual, bastante web services e aplicativos nesse sentido, é elemental termos uma comunicação. E vamos trabalhar durante o curso com a manipulação de arquivos XML. O PHP também traz, dentro de si próprio, manipulações de arquivos zip. Então você consegue compactar, extrair arquivos utilizando o PHP. Eu vou estar abordando um pouco sobre isso no módulo 13, que é a manipulação de arquivos zip. Como faz para compactar, descompactar, navegar em um arquivo compactado, nós vamos conseguir fazer tudo isso. E no módulo 14, é o módulo de extras, eu vou estar falando aqui na aula 83, um pouco de como pegar uma biblioteca de terceiro, como colocar ela no seu código, como ler documentação dessa classe e como utilizar ela. Para a utilização disso, eu vou estar utilizando a classe PHP Mailer, que é uma classe para envio e recebimento de e-mails. Então, através desse PHP Mailer, nós vamos conseguir enviar e receber e-mails através do PHP dessa classe de terceiro. E na aula 84 vou estar falando um pouquinho sobre controle de fluxo, controle de fluxo dentro do PHP, o que é um OB start, o que é um OB flush e para que serve. Eu utilizo muito isso em alguns projetos meus para controlar o fluxo e aonde são inseridos os conteúdos desses fluxos. Bom, isso aqui é uma visão geral do que vai ter no curso. Esse material não está fechado ainda, então provavelmente ele sofre algumas mudanças no decorrer. Pode entrar módulos, pode sair módulos, modificar conteúdos dentro desses módulos, mas acredito que ficará assim, a princípio. Bom, hoje então vamos estar falando sobre a história do PHP, é uma aula bem curtinha, só para introdução mesmo, e vamos para a hora de papo e vamos para as nossas telas. Então vamos lá. Bom, iniciando o nosso curso de PHP e MySQL, é um curso gratuito de PHP e MySQL que vai estar dentro do nosso portal wellington.zais.net. A história do PHP. Bom, o PHP, para quem não conhece, o primeiro nome dele era PHP/FI, PHP-FI. Ele foi criado pelo Rasmus Ledorf em 1995. Inicialmente, ele era um simples script Perl, para quem não conhece, é uma linguagem, como estatísticas de acesso para um currículo online pessoal do Rasmus. Então, essa foi como foi criado a linguagem PHP. Ele tinha esse nome e foi criado em 1995. Bom, o PHP-FI significava Personal Homepage Forms Interpreter, e que incluía algumas funcionalidades básicas do PHP que nós conhecemos hoje.
Um exemplo disso é como que eram instanciadas as variáveis, que é o mesmo estilo das variáveis do estilo PER. Bom, em 1997, o PHP-FI já era responsável por 1% de todos os sites da internet, que girava em torno de 50 mil domínios. Naquela época não era pouca coisa, era muita coisa para uma linguagem que tinha 2 anos. Que foi quando, em 97, o PHP-FI ganhou a segunda versão, PHP-FI versão 2.0. Bom, mais tarde, é, o Rasmus, o Rasmus teve uma parceria que foi entre o Andy Gutmans e o Zef Zurarski, em 1997 ainda. Bom, eles tiveram essa parceria e foi lançada uma versão beta para um PHP 3.0, que foi modificado o nome para Hypertext Preprocessor. E com a união do Rasmus, do Andy e do Zev, eles fundaram uma empresa chamada Zend. E essa empresa Zend atualmente ainda é a mantenedora do PHP, a Zend. E em 1998 que foi lançado oficialmente o PHP 3.0, que foi quando explodiu o PHP no mercado. Bom, em 1999, a equipe da Zend tinha desenvolvido a Zend Engine. Zend Engine era uma funcionalidades novas para o PHP, rodava em cima do PHP 3, e foi introduzida para um PHP 4, para uma nova versão. Então o PHP 4 tinha como base essa nova engine do Zend Engine e foi acoplado com uma série de novas características para o PHP. E o lançamento oficial dela foi no ano de 2000. Bom, 4 anos depois foi lançado o PHP 5, que é o que nós temos atualmente. E ele foi lançado em julho de 2004, depois de longo desenvolvimento e vários pré-releases de lançamento. E o que teve de mudança do PHP 4 para o PHP 5? Bom, a primeira mudança foi que eles mudaram o Zend Engine, eles introduziram no core do PHP o Zend Engine 2.0 e veio com um novo modelo de orientação a objetos, que é o que utilizamos hoje no PHP 5. E junto, além dessas mudanças na orientação a objetos, ele veio com novas características dentro da linguagem também, novas funcionalidades, enfim. E hoje, atualmente, nós estamos na versão 5.4, o curso aborda o 5.3 do PHP. O 5.4 teve algumas outras mudanças, mas que não é muito utilizado hoje. Então vamos estar falando durante o curso sobre o PHP 5.3. Bom, essa é uma história resumida do PHP, mas é só para conhecimento mesmo de vocês, saberem como surgiu o PHP, que é importante conhecer a história da linguagem que vocês estudam, e para poder saber em onde vocês estão pisando, para que essa linguagem foi criada e como que ela foi atribuída e por que hoje ainda ela está atualmente no mercado. Bom, esses são os endereços de contato. O primeiro link aqui é o link do curso. Então aqui é aquele link que eu mostrei anteriormente para vocês no início da aula, que vai ter todos os conteúdos. E vocês podem utilizar o formulário de comentários abaixo da página para envio de perguntas, críticas, enfim. Eu estou passando também o meu Skype, o meu Twitter, o meu e-mail e o link do meu Facebook. Bom, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo. Eu vou ter o prazer de conhecê-los e responder as suas dúvidas. Também sugestões e críticas sobre o conteúdo programático do curso, coisas que poderiam ser acrescentadas, coisas que não têm tanta
necessidade no curso, vocês podem estar passando diretamente para mim também ou estar postando nos comentários do curso. Ficarei grato se tiver um release de vocês, um feedback. Bom, pessoal, é isso a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando o curso. Então, um abraço e tchau!